que este homem e esta mulher que aqui veio na sua casa de oração não saia do mesmo jeito que entrou, mas que cada um de nós, meu Pai, sejamos revestidos do Teu Espírito, da Tua Palavra, da Tua presença e do Seu poder. É isso que nós pedimos, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Você que crê, diz amém. Amém. Celebra bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Retome seu assento. Glória a Deus. Olha para o seu irmão, lhe fala: irmã, seja bem-vinda à casa do Senhor. Jesus te ama. E eu também te amo. I love you. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que me concede de estar aqui neste dia para pregar a sua santa palavra. Amém? Sem esquecer também, quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, servo do Senhor, nosso reverendo, pai da casa, Adilson Sebastião. E os filhos que amam já podiam bater palmas, já podiam dizer aleluia, já podiam falar glória a Deus. Quem ama o pai dele, diga amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, nosso pai. Que Deus possa abençoá-lo rica e poderosamente. Eu estou muito alegre por fazer parte desta manhã, porque não é um dia comum, não é um dia normal, é um dia diferente. Eu estou a pregar na Espanha há mais ou menos 5 meses. E sempre que eu prego em uma igreja, eu carrego uma palavra e eu digo assim: este não é um culto. Se você veio para assistir um culto, este não é um culto. Pergunta por quê, pastor? Porque em 2017 eu recebi uma profecia. E esta profecia, Deus disse que eu vou te levar para as nações. Eu vou te levar para pregar a minha palavra. Eu vou te levar porque através de você, pessoas serão salvas, vidas serão libertas. Então eu digo todas as vezes que eu subo no altar da Europa, que não é um culto, é o cumprimento de uma profecia. Então nesta manhã, você não está simplesmente num culto, mas você faz parte do cumprimento de uma profecia. E se Deus declarou uma profecia para a minha vida, significa que ela assim cumprir, também é para a vida daquele que participa deste dia, desta manhã, em nome de quem? Aleluia. Aleluia. Amados em Cristo, o livro que nós acabamos de ler, ele é conhecido como Bíblia. Participa a igreja, é conhecida como Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é, por sinal, um dos livros mais famosos do mundo inteiro. Por mais de 50 vezes, a Bíblia Sagrada, ela sai no ranking mundial, primeiro como sendo o livro mais lido, e segundo como sendo o livro mais vendido da face da terra. Por isso é que nós vamos perceber que todas as classes que existem no mundo, eles leem a Bíblia Sagrada. Os cristãos leem a Bíblia Sagrada. Os ateus leem a Bíblia Sagrada. Mundanos leem a Bíblia Sagrada. E deixa ser mais profundo, até os bruxos e os feiticeiros também leem a Bíblia Sagrada. Eu já ouvi pessoas que foram à casa do quimbandeiro buscar algo, e quando chegaram até o pastor perguntou: foste lá fazer o quê? Ah, não, fui buscar filho. E lá tinha o quê? Não, pai, tinha isso, tinha aquilo. Mas por mais incrível que pareça, também tinha uma... Eu não ouvi uma... Então, até o feiticeiro usa a Bíblia
converter a verdade em uma mentira. Então todo mundo lê a Bíblia. O mundo inteiro conhece a Bíblia. A Bíblia é um livro totalmente conhecido e totalmente famoso. Esta mesma Bíblia, ela está constituída por 66 livros. E esta mesma Bíblia, ela está dividida em duas partes, que todos nós conhecemos. A primeira parte, ela é chamada de Velho Testamento. E a segunda parte, ela é chamada de Novo. Porém, quando olhamos para o Velho Testamento, percebemos que ele também está subdividido. Razão pelo qual nós vamos encontrar os livros da lei. Nós vamos encontrar os livros históricos. Nós vamos encontrar os livros poéticos. Nós vamos encontrar os livros proféticos. Da mesma forma, quando saímos do Velho Testamento e entramos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar que este também está subdividido. Primeira parte, os evangelhos, os livros históricos, os livros, as epístolas paulinas e, por final, os livros proféticos. Com isso, eu estou a dizer que a Bíblia é um livro organizado. Estudiosos defendem que esta mesma Bíblia vai mudando de nomes, segundo os tempos, segundo a utilização, segundo as necessidades. É normal você ouvir alguém e chamar ela como Bíblia Sagrada. Mas também é normal você entrar para a Bíblia Sagrada e ver ela agora ser chamada como os oráculos de Deus. É normal você entrar para a Bíblia Sagrada e ver ela ser chamada como a lei de Deus. É normal você entrar na Bíblia Sagrada e ver ela ser chamada como testemunho divino, os testamentos de Deus. Porque a Bíblia não é um livro estático. A Bíblia é um livro dinâmico, porque quando nós vamos entender e perceber, na verdade, não é apenas um livro, mas é uma pessoa, e não é uma pessoa estática, é uma pessoa dinâmica. A Bíblia vai dizer o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Esta Bíblia não é só livro. Essa Bíblia também é uma verdade. Essa Bíblia não é só uma verdade. Essa Bíblia também é uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Por isso 1 João vai dizer que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então esta palavra não é só livro. Eu quero que a igreja entenda que esta palavra também é uma pessoa. E esta pessoa não é uma pessoa estática, é uma pessoa dinâmica. Temos um cantor no nosso país, Angola. Ele é chamado de Sefi. Ele cantou uma música conhecida como Tá Falar, Tá Fazer. Só que quando eu entro na Bíblia Sagrada, eu percebo que afinal de contas, o nosso Deus é o único Deus que quando tá falar, também tá fazer. Eu vim pregar na vida de alguém. Enquanto eu estou pregando a palavra, Deus está se manifestando na tua casa, Deus está se manifestando na tua família, Deus está se manifestando na tua história. Porque da maneira que ele fala, é da maneira que ele faz. Se Deus falar, vai fazer. Só que eu percebi que, afinal de contas, o falar de Deus com o fazer de Deus são iguais. Porque tem hora na Bíblia que Deus faz, mas tem hora na Bíblia que Deus fala. Só que nesta manhã, enquanto ele fala,
também está. E o livro que nós lemos é: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, a terra era vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Espera aí, Deus cria uma terra que é sem forma, Deus cria uma terra que é vazia, mas ainda que Ele criou uma terra que é sem forma e que é vazia, a Bíblia vai dizer que o Espírito dele está a se mover. Quer dizer que a nossa vida pode estar sem forma, a nossa vida pode estar vazia, mas não significa que Ele não está a se mover. Eu vim dizer para a vida de alguém nesta manhã: o fato de você não ouvir Ele falar não significa que Ele não está a se mover. O facto de você não ver Ele a te profetizar não significa que Ele não está a operar na tua vida, no teu casamento, na tua casa, na tua família. Se você quer receber, aleluia. Só que este princípio que a Bíblia vai agora dizer não é bem princípio. Porque quando a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, não é bem o princípio dos princípios. Porque nesta altura, quando a Bíblia está a dizer que Deus criou os céus e a terra, anjos já estavam criados. O céu da glória de Deus já estava criada. Mas ainda Deus está a falar que no princípio Ele criou. E quando a Bíblia fala que Ele criou os céus e a terra, Ele fala os céus no plural e fala a terra no singular, para nos fazer entender que, afinal de contas, não existe apenas um céu, mas existem 3 céus. O primeiro céu é o céu que nós conhecemos, que nós podemos ver, aonde os pássaros voam, aonde os aviões sobrevoam. O segundo céu é o céu que nós não podemos ver a olhos nus, aonde estão as naves espaciais, aonde os astronautas sobem. Porém, existe um outro céu, que é chamado o céu da glória de Deus, aonde não há doença, aonde não há enfermidades, aonde não há tristezas, aonde não há perseguições, aonde não existe tala, aonde não existe problema, aonde não existe marido da noite, aonde não existe feiticeiro, aonde não existe bruxo. E este céu é o céu da glória de Deus, que emana esta glória para nós. E Deus vai criar agora os anjos. Mas quando Deus vai criar os anjos, Ele vai fazer os serafins, Ele vai fazer os querubins, Ele vai fazer os arcanjos. E Deus vai formar, vai criar todos eles com uma particularidade divina. Mas a Bíblia vai dizer que além de Deus formar, fazer esses anjos, a Bíblia vai dizer que Deus agora, Ele está a criar um anjo diferente. Diga um anjo diferente. Fala com mais fé, um anjo diferente. Ele vai criar um anjo conhecido como Lúcifer. E todos nós sabemos a história que este anjo, ele brilhava mais do que os outros. Ele cantava mais do que os outros. Ele era um anjo especial porque havia nele um investimento divino profundo. O investimento divino mais forte, o investimento divino diferente que Deus colocou sobre ele. Só que um dia este anjo, ele percebe que ele canta melhor, ele percebe que ele brilha mais, e sobre o seu ego, e sobre o seu coração, vai agora nascer um pensamento, e este pensamento diz que eu subirei ao céu, e serei igual a Deus, e vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Entenda uma coisa: se Ele está a me dizer que vai subir ao céu, significa que Ele não está em cima, significa que Ele está, porque só pode subir em cima quem está.
E ele vai dizer que eu subirei ao céu e vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Só que quando ele fala isso, ele se lembra das suas qualidades, mas ele se esquece das qualidades de Deus. Porque nas qualidades que ele tem, ele pode ouvir aquilo que as pessoas falam, mas na qualidade que Deus tem, ele ouve até aquilo que está dentro do nosso coração. Aleluia. Alguém aqui embaixo diz: eu quero ser igual a Deus, eu quero ser como Deus. E diz a história que todos nós conhecemos, que lá em cima Deus grita um nome, grita uma palavra que se chama Miguel. Miguel, que é um anjo que a partir do momento que Deus anuncia o seu nome, ele passa a existir, ele passa a reinar. Miguel é o anjo que nós conhecemos como um anjo da luta, o anjo da guerra. A Bíblia vai dizer que enquanto aqui embaixo alguém está a dizer que vai ser como Deus, lá em cima Deus está a dizer quem é igual a Deus. E quando Deus diz quem é igual a Deus, com o nome Miguel, a existência de um anjo de guerra, um anjo de peleja, um anjo de luta. E a Bíblia vai dizer agora que há uma luta no céu entre os anjos rebeldes e os anjos de Deus. Só que ninguém pode te dizer quanto tempo durou essa luta. Se alguém dizer para ti que essa luta durou 1000 anos, essa pessoa é mentirosa. Porque naquela altura o tempo ainda não podia ser contado. O tempo ainda não podia ser calculado. Mas o que me chama a atenção é que enquanto está tendo uma luta, enquanto está tendo uma batalha entre os anjos do bem e os anjos do mal, Jesus está sentado no seu trono. Deus está sentado a toda hora no seu trono. Deus está constantemente sentado no seu trono. Eles estão a lutar, mas Deus está sentado. Eles estão a batalhar, mas Deus está sentado no seu trono. Porque Jesus entende que o diabo, o Lúcifer, ele não é motivo suficientemente suficiente para lhe fazer levantar do seu trono. Mas quando a Bíblia vai dizer que o homem peca, que o homem cai, que o homem erra, a Bíblia vai me dizer que Jesus saiu do seu trono. Jesus tirou a sua roupa de glória. Jesus tirou a sua roupa real e disse: eu vou descer, vou se fazer como homem, vou morrer por ele, vou morrer por ela. Daí então eu comecei a entender a razão do diabo nos odiar. É que quando ele fez confusão, Jesus não se levantou do trono. Mas quando nós pecamos, quando o homem pecou, quando o homem caiu, Jesus falou: agora é momento de levantar, agora é momento de se posicionar, agora é momento de mostrar quem eu sou. Eu vim dizer para alguém nessa manhã: o diabo não te odeia por causa da peruca que você usa. O diabo não te odeia por causa do carro que você tem. O diabo não te odeia por causa da casa que você tem. O diabo te odeia porque Jesus te amou primeiro. O diabo te odeia porque você foi o motivo de Jesus levantar. Aleluia. Eu imagino que agora há um silêncio no céu. Não está na Bíblia, está na minha imaginação. Imagina que agora há um silêncio no céu. Mas não é um silêncio absoluto. Porque os que cantam até agora continuam a cantar. Mas tem um que saiu. Tem um que já não está lá em cima. Tem um que já não está a cantar. O céu é como um piano. Pode ter todas as notas, mas se faltar a nota dó. Tem diferença, sim ou não? Eu posso ter uma guitarra, se faltar uma corda. Tem diferença. Então eu imagino que agora há um silêncio, não um silêncio absoluto, porque havia alguém que cantava de uma forma diferente, que já não canta. Havia alguém que tocava de uma forma diferente, que já não toca. E agora as coisas estão tranquilas, as coisas estão assim amenas, porque há uma mudança que ocorreu. Eu imagino, não está na Bíblia, eu imagino como pregador, que Deus agora está sentado no seu trono, e Ele está a pensar, e Ele está a imaginar: eu preciso fazer uma nova criação,
Eu preciso fazer uma nova obra. Aí agora entramos naquilo que é o princípio que nós lemos, que no princípio ele criou os céus e a terra. Só que quando Deus cria os céus e a terra, o criar dele, não é como o criar do homem. Quando Deus constrói os céus e a terra, ele não constrói na ordem da construção. Ele constrói na ordem da submissão. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Eu vou começar a pregar. Alguém está aqui? Quando Deus constrói os céus e a terra, ele não constrói na ordem da construção. Ele constrói na ordem da submissão. Porque na ordem da construção, toda a construção começa de baixo e termina em cima. Mas quando Deus está a criar, ele não está a começar embaixo. Ele primeiro criou os céus. Depois criou a terra. Porque ele não cria na ordem da construção. Ele cria na ordem da submissão. Porque Deus agora quer mostrar. Eu primeiro vou criar o céu e depois vou criar a terra. Para ficar bem claro que não é a terra que manda no céu, mas é o céu que manda na terra. Não são as coisas da terra que mandam no céu, mas são as coisas dos céus que mandam na terra. Feiticeiro é da terra, a tala é da terra, a miséria é da terra, os problemas são da terra, mas Jesus, a solução é... Como é que é possível você, filha de Deus, você, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, sente medo de feiticeiro, sente medo de bruxo? Eu não estou a entender, porque aquele que está em mim, ele é maior do que aquele que está no mundo. A minha Bíblia vai dizer que um dia o profeta Eliseu chamou o seu servo Geazi. Ele perguntou: Geazi, está onde as coisas que te deram? Ah, não, pai, não me deram nada. Pai, não me entregaram nada. Geazi era um mentiroso. Ele recebeu oferta sim. Ele recebeu dinheiro sim. O profeta olhou para ele. Ele disse: não sabias tu que quando você foi, o meu espírito foi contigo? Então, quando me falam, pastor, reverendo, que me apertaram no sonho, essa coisa de me apertar no pescoço não é dos filhos do diabo, é dos filhos de Deus. Porque o profeta está a admitir que o espírito dele saiu do corpo e foi procurar e foi seguir o seu servo. Significa que nós, como crente, temos o poder e a autoridade também de andar no Espírito, trabalhar no Espírito, caminhar no Espírito. Existe uma luta que nós chamamos luta da palavra, mas tem outra luta que nós chamamos luta do Espírito. Quando te visitam de madrugada, você acorda e fala: não tem problema, também vou dormir de novo, também vou lá aparecer. Não importa se está em Cabinda, não importa se está em Benguela, eu tenho poder. Se o filho do diabo, ele consegue sair do corpo dele para vir apertar teu corpo, imagina o filho daquele que é o leão da tribo de Judá. Imagina o filho daquele que é o rei dos reis, Senhor dos senhores, doutor dos doutores, pastor dos pastores. Aleluia. Só que Deus, quando permite uma situação, é porque Ele tem uma revelação. Deus não permite situação se Ele não tiver consigo uma Porque algumas pessoas pensam que Deus falhou. Algumas pessoas pensam que Jesus é o plano B de Deus. Só que Deus não trabalha como o homem. O homem começa com o plano A. Se o plano A falhar, vou colocar o plano... Fala, igreja, vou colocar o plano... Só que Deus é diferente. Ele primeiro coloca o plano B. E depois do plano B falhar, Ele coloca o plano A.
Pastor, não estou a entender. Adão não era o plano A. Adão é o plano B. Jesus é o plano A, que desceu do céu para restaurar a tua vida, que desceu do céu para transformar a tua história, que desceu do céu para mudar a tua história no nome de Jesus Cristo. Deus não permite situação se Ele não tiver uma revelação. Com isso eu quero dizer, se tem problema, também tem. Se tem doença, também tem. Os discípulos vão falar: papá, mas quem é que pecou? É o pai dele ou é a mãe dele? Jesus olha para ele e diz: nem é o pai, também não é a mãe, mas é para que o nome, eu disse que é para que o nome, é para que o nome dele seja glorificado. Se tem situação, vai ter revelação. Se tem problema, vai ter som. Pastor, meu documento há muito tempo na AIMA não sai, pai. Não estão a resolver, não estão a operar. Só que lendo a Bíblia, eu entendi, afinal de contas, que Jesus, Ele nos pede aquilo que Ele quer nos dar. Jesus chegou para a mulher do fluxo de sangue. Jesus chegou para a mulher do poço da água. Ele falou: me dá só um pouco d'água. A mulher disse: não posso te dar. Não posso te dar. Porque os daqui não podem beber. E os de lá não podem beber. Jesus olha para ele e fala: ei, para com essa conversa. Também não quero mais tua água. Porque se soubesse com quem tu falas, eu te daria uma água que nunca mais terias sede. Pastor, não estou a entender. Jesus te pede justamente aquilo que Ele quer te dar. Pastor, não estou a entender. Se Deus está te mandando orar, não é porque Ele precisa da tua oração. Quer te transformar numa mamã de oração. Quer te transformar num homem de oração. Se Deus está te mandando ensaiar, estudar, não é porque Ele precisa do teu estudo, mas é porque Ele quer te exaltar. Meu Deus do céu. Eu vim pregar na vida de alguém. Porque quando nós nos encontramos com Cristo, Ele leva aquilo que é nosso. E nós levamos aquilo que é dele. Barrabás se encontrou com Cristo, referendo. E começaram a olhar. Crucifica Jesus? Ou crucifica? Fala, igreja, crucifica Jesus? Ou crucifica? As pessoas estão a olhar para Jesus. E estão a ver que Jesus é o pecador. E estão a olhar para Barrabás. Estão a ver que Barrabás é santo, perfeito. As pessoas não estão a entender o mistério. Que afinal de contas, quando nós nos encontramos com Ele, Ele leva aquilo que é nosso. E nós levamos aquilo que é dele. Por isso estão a olhar para Barrabás. Barrabás é santo. Estão a olhar para Jesus. Jesus é pecador. Eu vim dizer para alguém: a partir do momento que você se encontrou com a palavra de Deus, a palavra está a levar o que é seu, e você vai levar o que é da. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei qual é a doença que te trouxe aqui. Eu não sei qual é o problema que te trouxe aqui. Mas uma coisa eu sei. O nosso pai Adilson disse que tem que ser esse. Tem que ser esse. E se tem que ser esse ano, as coisas não começam amanhã. As coisas começam hoje. Porque quando Jesus chega, não existe amanhã. Só existe hoje. O problema de algumas pessoas na igreja é que estão paradas a esperar que Jesus faz tudo. Ah, não, o reverendo já disse. O pai já disse que tem que ser esse ano. Então eu fico sentado. Então já não oro mais. Então já não vou mais para a igreja, porque tem que ser esse. Então já não vou mais dar dízimo, porque tem que ser esse. Só que Jesus não faz aquilo que é tua responsabilidade. Enquanto você está parado, enquanto você está sentado, a esperar que Jesus faça algo, Jesus também lá em cima está a te olhar. Eu também estou te esperando então. Você começar a orar mais. Você ser fiel no dízimo. Você ser fiel. Eu não estou a ouvir o amém dessa igreja. Ai. Enquanto você está a esperar Ele, Ele também está a te esperar. Reage. Aleluia. E agora Deus vai fazer um outro céu. Vai fazer uma outra terra.
vai criar as coisas e aí começa o haja luz, o houve luz. As plantas, as árvores, os problemas saem daqui, a luz vem aqui e Deus vai formando, e Deus vai criando, e Deus vai manifestando o seu poder. Só que Deus agora está a criar, Deus quer fazer uma obra diferente, Deus quer criar um homem, Deus quer fazer uma arte diferente. Porque quando Ele fez os anjos Ele fez para adorar, fez para arder com fogo. Mas Ele agora quer criar alguém diferente. Só que já não é para lhe adorar, é para se relacionar com Ele. É para ter uma intimidade, ter uma comunhão com Ele. Entenda que os anjos, eles têm tudo que é do céu, mas eles não têm nada que é da terra. A árvore e os animais têm tudo que é da terra, mas não têm nada que é. Então Deus está a procurar agora fazer algo diferente. Ele quer fazer algo espetacular. Ele quer fazer um ser espetacular. Só que neste ser que Ele quer fazer, Ele quer colocar tudo que é do céu, mas também quer colocar tudo que é da terra. Por isso Deus vai dizer que Ele fez o homem, mas depois disse: façamos o homem conforme a nossa. Então, a natureza divina de Deus entrou em nós por meio do seu sopro. A natureza humana é o barro. E quando Deus agora cria o homem, esse homem, Deus lhe coloca o nome de... Não ouvi, igreja? Nome de... Um pouquinho mais alto, nome de... Só que esse Adão que Deus coloca o nome dele, esse Adão, o nome dele está traduzido no português. Porque no original hebraico não é Adão, é Adams. É o quê? É o quê, igreja? No português é Adão, mas no original hebraico é Adams. E esse Adams significa terra. Então Deus criou agora a terra. Deus criou um homem que lhe deu o nome de Adams, que o nome dele significa terra. Então nós somos inteligentes. A capa é inteligente, sim ou não? Deus criou a terra. Criou um homem com o nome de Adams. E esse Adão, o nome dele significa terra. Se nós sermos um pouquinho mais atrevidos no espírito, nós vamos perceber que, afinal de contas, agora na terra tem duas terras. Alô? Alô? Deus criou a terra. Estou a terminar já. E criou um homem que o nome dele é Adão. Adão, que no hebraico original significa terra. Quer dizer que nesse preciso momento, na terra, temos duas. Uau, povo inteligente. Uma terra que se chama Adão e outra terra que é de Adão. E Deus está falando assim: Adão, você é minha terra. Essa terra é tua. Adão, na tua terra, faz tudo o que você quer. Mas não se esqueça, Adão, você é minha terra. Se você se comportar mal, vai deixar de ser minha terra. E tudo que te obedecia, vai deixar de te obedecer. E Deus cria Adão. Ele dá o nome de terra. E quando ele faz Adão, faz na mesma ordem que fez o céu e que fez a terra. Não na ordem da construção, mas na ordem da submissão. E perante Deus, Deus é autoridade. Adão é submisso. Perante Adão, Adão é autoridade e a Eva é submissão. Perante Eva, Eva é autoridade e a serpente é... Sabe aonde que começa o problema? Sabe aonde que começam as maldições? Sabe aonde que começam as lutas? Quando a submissão se autoriza. Eu acho que a igreja está longe. O problema não começa quando a autoridade usa a autoridade. Mas o problema começa quando a submissão se Aleluia. Porque não era responsabilidade de Eva falar que não quero comer a fruta. Era a responsabilidade de Adão falar: Eva, não come. Porque quando Deus falou com Adão, Eva não estava lá.
Então não é responsabilidade da Eva falar, Adão, não vamos comer, não. É responsabilidade do Adão, o mais velho Adão, falar, amor, Deus falou para nós não. O problema começa quando a submissão começa a se mandar. E é aqui onde eu queria pregar. É aqui onde eu queria pregar. Porque nós estamos a falar que tem que ser esse ano. E Deus falou no meu ouvido, tem que ser esse ano, sim, senhora. Mas agora, como é que está a tua submissão ao anjo da igreja? Como é que está a sua submissão aos servos de Deus? Como é que está a tua submissão à palavra de Deus? Você submissa ou você se autoriza? E nós vamos ver que o maior problema das famílias é a mulher que manda no marido. É o filho que manda na mãe. É o primo que manda na casa da tia. Porque Deus, quando criou, fez separação. E na separação ele já disse, você é autoridade e você é submissão. Agora, eu não entendo crentes que se sentem autoridade. O pastor fala, tem que ser assim. E ela diz, não, pai, tem que ser assim. Eu não entendo crente que se constituíram autoridade. O pastor fala, vamos jejuar 14 dias. E ele fala, não, eu só vou jejuar 2 dias. E no final quero chegar e falar, Deus, tem que ser esse ano. Não vai ser esse ano enquanto você não ser submissa à voz do homem de Deus, do servo de Deus, do teu pai espiritual. Enquanto você não obedecer, não vai ser esse ano. Tem que ser esse ano, sim, tem que ser esse ano. Mas antes seja fiel. Mas antes aprenda a abrir a tua mão. Mas antes aprenda a ofertar. Mas antes aprenda a dizimar. Mas antes aprenda a ser fiel. Mas antes aprenda a respeitar. Porque se você não respeita, não vai ter, não vai ser este ano. Porque Deus fez tudo. Deus projetou tudo. Deus já escreveu tudo. Não precisa se apressar. Não precisa correr. Mamãe, a tua vitória, a tua bênção tem dia, tem hora, tem nome, tem localização. Conhece tua casa, conhece teu trabalho, conhece teu emprego, conhece tudo de você. Quando chegar o tempo, Deus vai fazer. Mas antes seja submissa à orientação do homem. Vamos fechar já. Tinha muita coisa para falar, mas pela hora não. Não, outro dia. Aleluia. Aí a senhora chegou para o pastor. Pastor, tem cada senhora. O meu marido saiu de casa. Nós temos muitos problemas. Aquele meu marido é chato, pastor. Pastor, você tem que vir na minha casa orar. Pastor, tens que me levar no monte. O pastor olhou para ela e na mesma hora identificou o porquê que o marido saiu de casa. Como é que eu é que sou pastor? Você que me fala se vou te fazer o quê? Se vou te levar a um... Ah não, pai Adilson, nosso reverendo, pai tem que lhe levar no Monte da Bela Vista. É, mamãe. Não é assim, dessa forma que Deus abençoa. Não é dessa forma que Deus transforma. Não é dessa forma que Deus opera. E para terminar, eu vou te dizer o seguinte. Deus opera no tempo, opera fora do tempo, opera no momento, opera atrasado. Porque quando Ele criou o tempo para os homens, Ele não está dentro do tempo. Ele está fora do tempo. Tudo que acontece no tempo é para nós outros. Para ele não, ele está fora, ele segura o tempo. Talvez na tua mente está, mas eu estou atrasado. Mas eu estou atrasada. Mas esse ano já não tem como. Porque senão, só falta já um mês para terminar o ano. O pastor disse que vai ser. O homem de Deus disse que vai ser. Então vai ser. Profeta Eliseu, vou terminar com isso. Profeta Eliseu, filho na fé do profeta Elias. O profeta Elias lhe falou, filho, se você me ver a subir,
recebeste a unção. Filho, me pede o que você quer. Ah, não, pai, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Tá bom, vou te dar. Se você me ver subir, filho, recebeste. Agora o pai dele está a subir. E deixou cair a bata. Ele recebeu a bata. E recebeu a porção dobrada do espírito do pai dele, espiritual. Só que tem uma coisa aqui. Quando o pai dele habitou aqui na terra, ele fez 7 milagres. Quantos milagres? 7. Para ser comprovado que ele recebeu a porção dobrada do espírito do pai dele, significa que ele tinha que fazer quantos milagres? 7. Quantos? Porque 7 mais 7 é? Só que a Bíblia vai dizer que agora este profeta que recebeu a capa, o Eliseu, também morreu e não fez 14 milagres. Fez 13 milagres. E agora as pessoas estão a olhar como é possível um Deus que é fiel não cumpre com as suas. Deus falou que vai ser esse ano. Deus falou que vai ser antes do ano terminar. Deus falou que vai ser antes do ano acabar. Mas o profeta morreu e as profecias não se cumpriram. Só que o que as pessoas que falaram não entenderam é que o nosso Deus nunca perdeu o controle de nada. A Bíblia vai dizer que agora tem uma guerra em Israel. E nesta guerra começaram a se matar. Tiro daí, tiro daqui. A Bíblia vai dizer que pegaram um homem que estava morto, foram lhe deitar na vala onde estavam os ossos do profeta. A Bíblia não diz que o profeta acordou, mas a Bíblia diz que este homem que lhe meteram no osso do profeta levantou, acordou, ressuscitou, completando 14 milagres. Pastor, o que é que isso quer dizer? Deus não falha. Se ele disse que vai ser esse ano, se ele disse que vai ser novembro, se ele disse que vai ser dezembro, até no dia 31, 23 e 59, Deus vai fazer o teu telefone chamar. Fica de pé no nome de Jesus. Aleluia. Ainda que faltar um segundo, Deus vai fazer o teu telefone chamar. Eu estou a profetizar, ainda que for na hora do candando, quando você chegar em casa, a tua residência vai estar lá, teu passaporte vai estar lá. Ai, 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 ai. O Deus que nós servimos é o Deus que quando fala, faz. Se ele disse que vai ser esse ano, vai ser esse ano. Determina no nome de Jesus. Fala, Pai, vai ser esse ano. Jesus, vai ser esse ano. Eu creio que será este ano. Eu creio que vai acontecer este ano. Não tem bruxo, não tem feiticeiro, não tem macumba, não tem magia que vai impedir a vitória, o milagre. Esse ano, esse ano, esse ano. Diga-se, Senhor Jesus, eu ouvi bem.